Olá a todas e a todos, tudo bom, Giovanni, como vai? Patrícia, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui do escritório, na verdade, para poder trabalhar com o nosso conteúdo. Deixa eu acertar essa câmera da melhor forma que fique aqui para nós. Olá, Isaac, como vai? Pessoal, bom, vamos recapitular. No encontro da semana passada, nós tivemos nossa primeira avaliação, né? Ela foi respondida por vocês e, eventualmente, se vocês forem na sistemática do Canvas, vocês vão ver o gabarito de cada uma das questões com a justificativa da assertiva correta. Gostaria de pedir a cada um que depois tirasse um tempinho para poder exatamente verificar onde foi que errou ou onde é que teve alguma dúvida com relação a esse conteúdo para suprir. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida com relação a alguma daquelas questões, a gente depois comenta sobre elas, né? Mas fica aí como algo para um segundo momento, uma vez que toda questão tem a sua chave de correção, tem a sua assertiva, e aí fica bastante fácil identificar onde eventualmente aconteceu o equívoco, a dúvida de vocês. Prezados, hoje nós vamos iniciar a mecânica de tributação estadual. E, ao falar sobre tributação estadual, seguindo um esquema que nós já discutimos em encontro anterior, nós vamos do tributo mais simples para o tributo mais complexo. E aí vocês vão perceber uma coisa extremamente importante. O IPVA é, dos 3 impostos estaduais, o mais simples. O ITCMD vai demandar de vocês uma atenção, vai demandar de vocês um cuidado, porque vai acontecer aquele mesmo problema que vai acontecer com o ITBI. Nós estamos trabalhando com uma normativa dentro da estrutura do Código Tributário Nacional, que, na verdade, serve de maneira ambígua para 2 tributos simultâneos, o ITCMD e o ITBI. E aí é aquele problema. Eu tenho que ter cuidado na hora de fazer a devida leitura com relação a esses 2 tributos. Mas o IPVA, ele é um caso à parte. Ele é um caso muito tranquilo. Ele é um caso tão tranquilo que dificilmente alguém vai bater na porta do seu escritório e te procurar para um processo envolvendo IPVA. A grande maioria das vezes, o sujeito pode até bater na sua porta. Vai acontecer como aconteceu numa situação muito parecida com o IPTU na sexta-feira passada, que uma advogada de Caratinga nos procurou para uma demanda para um cliente dela. Na verdade, ela disse que entendia bulhufas de tributário e queria que a gente recebesse o cliente dela para uma eventual defesa. Bom, pergunta básica, que vale do IPTU para o IPVA aqui. Ele pagou? Não, ele não pagou. Bom, ele deveria ter pago? Sim. Bom, qual é a defesa? Logo, ou você paga ou você parcela. Você teria que ter uma cara de pau monstro para poder tentar aqui, sem cair nas malhas de uma litigância de má-fé, uma situação como essa. Então, não tem muito.
né, 99% das execuções fiscais sobre IPVA terminam com a penhora do bem imóvel, ou seja, do automóvel, vamos falar sobre isso daqui a pouco, até porque é uma obrigação próprio terreno, ou, consequentemente, um parcelamento. Não tem muita escapatória, não tem muito elemento complicador. E aí a gente entra num ponto interessante. A prova da OAB parece se preocupar pouco com o IPVA. A prova da OAB parece se interessar pouco sobre o IPVA, a não ser algumas questões de jurisprudência nova, e aí nova mesmo, ano passado, 2022, nós vamos ter precedente do Supremo Tribunal Federal, e aí cuidado com a tal da doutrina desatualizada, mais uma vez que eu estou fazendo referência a um precedente que foi criado no ano passado, doutrinas de 2022, 2021 para trás não vão conter essa informação, né? Então é importante se atentar a essa questão, a essas particularidades, porque de 2021 a 2022, o Supremo resolveu enfrentar aqui algumas ADIs e repercussões gerais que estavam, inclusive, represadas desde antes da pandemia, né? Gente, o André está sendo aqui incomodado aí, mas relaxa, hoje vocês estão vendo que ele não está em casa, né? Hoje ele não está nem com a blusa do Galo, ele está uniformizado aqui na Pedrão Advogados, porque hoje é aniversário do André, então a gente está fazendo a comemoração aqui, né? Ao final, por favor, cantem parabéns para o André. Parabéns, André. Feliz aniversário e muitos anos de vida. Isaac, ele não te convidou, mas enfim. Então a gente vai lidar aqui com as características que a gente precisa se atentar para a compreensão adequada do IPVA. E, consequentemente, a gente precisa iniciar nossa conversa sobre IPVA por conta de um ponto peculiar. E esse ponto peculiar que acomete o IPVA, hoje, no sistema tributário brasileiro, só acomete o IPVA. Ou seja, quando a gente olha o Código Tributário Nacional, você pode revirar o código inteiro. Você não vai encontrar um artigo sobre o IPVA. Por uma razão muito lógica, o IPVA vai nascer em 1985, sendo a primeira Constituição a regulamentá-lo de maneira mais efetiva a de 88. Se o Código Tributário é do final da década de 60, ele é omisso. E aí tudo bem, vocês vão virar para mim e dizer o seguinte, isso não é um problema. O ISSQN também não tem normativa no Código Tributário Nacional, mas eu tenho a Lei Complementar 116. Então, eu tenho a Lei Complementar 116, que, como lei geral, fixa a hipótese de incidência, a definição de quem é o seu sujeito passivo, uma situação de responsabilidade tributária por substituição, define base de cálculo, fixa a alíquota máxima, fixa a alíquota mínima, etc, etc, etc. O IPVA não tem regra geral nacional. Muito embora a gente saiba, no artigo 149 da Constituição, que deveria haver essa lei geral para estabelecer parâmetros para dificultar a prática da guerra fiscal, nós não vamos encontrar isso no caso do IPVA. E é o único tributo que não tem a sua norma geral. Qual é a consequência prática? A aplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 24. Ou seja, na ausência da norma nacional, cada Estado tem competência legislativa plena. Isso significa que, se eu não tenho uma regra que
harmonize, ou pelo menos homogeneize o tratamento tributário do IPVA. Cada Estado brasileiro pode usar da sua criatividade, pode usar de uma competência discricionária legislativa, desde que se observe alguns parâmetros base fixados na Constituição de 88, é claro, sob pena de inconstitucionalidade. E aí a gente vai se deparar com um ponto muito curioso, ou seja, vocês vão lembrar que eu falei que o IPVA nasce em 85, é regulamentado na Constituição de 88, nós estamos em 2023 e não foi por falta de projeto que essa lei complementar geral de IPVA não existiu. Há aqui um desinteresse absurdo do ponto de vista político para normatizar de maneira minimamente uniforme o IPVA no território brasileiro. Ou seja, os Estados-membros tentam boicotar qualquer tipo de projeto de lei que venha criar os parâmetros base do IPVA. E aí a gente vai se deparar com um fenômeno muito curioso. Bom, se eu não tenho vontade política, é porque, na verdade, eles gostam dessa discricionariedade, eles podem utilizar, então, a sua legislação de maneira ampla, por um lado, né? Isso repercute bastante com o fato de que o IPVA é um tributo fiscal, né? Do mesmo modo que vai acontecer mutantes com o IPTU, o IPVA tem uma parcela considerável da formação da receita dos estados, mas também dos municípios, porque 50% da receita do IPVA vai para o município onde aquele veículo está licenciado. Então, junto àquele respectivo órgão de trânsito, no qual aquele município aparece como o município base, vamos dizer, da utilização daquele veículo, 50% do que o Estado arrecadou, ele vai transferir para os seus municípios. Né? Então, isso aqui é uma situação interessante, por quê? Bom, municípios com grande frota de veículos, além, então, do IPTU, do ITBI, do ISSQN, tem uma fonte de receita extremamente interessante, que é o IPVA vindo do Estado. Né? E, às vezes, isso segura uma economia de um município, mesmo que ele não seja um município de grande frota. Não estou falando, por exemplo, de municípios da região metropolitana, porque, se, afinal de contas, você pega aqui o número de veículos, né, existentes no município, por exemplo, de Belo Horizonte, Contagem, enfim, Betim, é gigantesco. Mas mesmo municípios do interior, que tem um número de veículos menor, mas ele tem uma receita que, de modo indireto, não é por tributação própria, lhe permite uma sobrevivência. Né? Então, paga aqui as despesas daquele município e permite que ele consiga aqui se desenvolver. Bom, essa situação da ausência da norma geral e que me garante, então, para cada município, para cada estado, a sua competência legislativa plena, já foi, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo já se debruçou sobre esse problema, o Supremo já concluiu que isso é uma normalidade e que nada a ser feito. Eu não posso aqui falar de uma inconstitucionalidade em omissão por falta da criação da norma que deveria ser feita para atingir os objetivos do 149. Mas o Supremo diz, não, é um problema político. Tipo assim, o que eu, Supremo Tribunal Federal, vou fazer? Eu vou obrigar o Congresso Nacional a criar essa lei? Seria algo tanto quanto absurdo. Logo, é um fato, é uma contingência. E aí eu vou ser muito sincero. Vocês sabem quando a gente vai ver essa lei geral de IPVA? Sinceramente, nunca.
Sabe, Isaac, é mais fácil o André te convidar para o aniversário dele do que o Congresso Nacional eventualmente fazer aqui essa maldita legislação. Bom, fala, aniversariante. Feliz aniversário. Ó, tá rolando Coca-Cola Obrigado. aqui no escritório. É, Isso tendo, é, ó, só para quem está ouvindo aí, isso é a Ana rachando os bicos. tendo em vista que não existe uma norma geral nacional, isso permitiria aos estados criarem o IPVA sobre as lanchas, embarcações e aviões? Olha só, aí é que é um ponto interessante, André. Já que os municípios, eita, vocês veem com o município, eu comecei falando de IPTU e agora travou. Os estados, eles têm essa competência. Quem é o freio que, na verdade, vai colocar a lei estadual no seu limite? Muito o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, mas principalmente o Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver que o Supremo tem uma intervenção declarando leis estaduais inconstitucionais, como, por exemplo, né, a lei mineira. A lei mineira, a 14937, né, ela já teve dispositivos sendo declarados como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, por exemplo, criou, né, em sua lei estadual, uma definição de que seria possível atingir aeronaves, por exemplo. Né? Alguns estados, no caso do Rio de Janeiro, embarcações, mas etc. Mas o Supremo, como a gente vai ver, ele vai ser bem taxativo, e aí, exatamente, declarando a inconstitucionalidade, ele vai cortar esse barato. Aliás, né, a gente vai ver que a explicação que o Supremo dá, eu não sei vocês, mas não me convenceu, não. Tá? Na verdade, é muito mais para atender o lobby das companhias aéreas brasileiras do que qualquer outra coisa. Tá? Sinceramente, não há um bom argumento jurídico para poder convencer essa situação. Mas, enfim, chegaremos lá. Então, o que acontece aqui? Só para a gente se situar. Antes do IPVA existir, o que eu tinha era a chamada taxa rodoviária única, né? A TRU. E aí era uma tributação federal, ou seja, era a União recolhendo o tributo através, é óbvio, da Receita Federal, pela utilização das rodovias federais. Né? Então, se você não pagasse a taxa rodoviária para a União, você, ao trafegar numa rodovia federal, você seria multado e, à época, a legislação admitia até mesmo a apreensão do veículo em situação de inadimplência. Mas, enfim, o Constituinte de emenda de 85 e depois o Constituinte originário de 88 resolveu colocar fim à TRU e vai criar aqui, então, um IPVA e transferir a receita do IPVA, que era, né, da TRU, melhor dizendo, que era federal, para os estados. E isso é importante, diga-se de passagem, né? Porque se você pensar que até 85 e, consequentemente, com 88, os estados não tinham o IPVA, isso significa que, basicamente, eles estavam sobrevivendo do ITCMD, que é um tributo eventual, que é um tributo que não te permite um planejamento de caixa, afinal de contas, você espera da sua população morrer ou eventual doação para você receber esse crédito, ou então a gente estaria falando aqui do ICMS. E mesmo assim, vamos lá, o ICMS anterior à Constituição de 88, sem querer antecipar um pouco essa discussão, né, o ICMS anterior à Constituição de 88 era um ICMS bem
menos impactante do que o ICMS que nós temos hoje, né? A normatividade do ICMS e toda a sua complexidade, a criação de convênios, etc., alíquotas interestaduais e etc., tudo isso vai vir com a Constituição de 88 e que vai dar ao ICMS um nível de complexidade muito grande mesmo. Né? De novo, essa não é uma aula sobre ICMS, mas vocês vão ver que o ICMS aprofunda um nível de discussão que nós, até o presente momento, não desenvolvemos. Ou seja, se eu achava que o ISSQN já era complicado, o ICMS, eu não quero assustar ninguém, não, mas complica bastante, complica muito mais. Consequentemente, a gente vai demorar um pouco mais para poder analisar aqui esse tributo, até porque ele vai ficar para a segunda quinzena de abril. Né? Quer dizer, a próxima aula a gente vai falar do ITCMD, mas aí a gente começa o ICMS na segunda quinzena de abril. Bom, outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração é que o IPVA ele vai se submeter, via de regra, para toda a sua estrutura normativa, tanto para o princípio da anterioridade de exercício quanto para o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, o Poder Constituinte de 88 tem uma preocupação muito grande em garantir para o IPVA o máximo de segurança e previsibilidade. Contudo, o IPVA passa pelo mesmo problema do IPTU. A sua base de cálculo não se submete à anterioridade nonagesimal. A sua base de cálculo pode sofrer uma alteração e, consequentemente, esta alteração gerar mudança para o início do próximo exercício seguinte. Então, quer dizer, se eu tenho uma atualização, por exemplo, da base de cálculo, isso é muito comum. Vamos corrigir a tabela do IPVA e muitos estados deixam para fazer isso no apagar das luzes de dezembro. Por quê? Porque não está colocando em risco nenhum tipo de planejamento tributário, porque a anterioridade nonagesimal dessa base de cálculo não vai causar maiores complicadores. Né? Então, com base nisso, aliás, vale até lembrar também, né? A base de cálculo, depois eu vou voltar nisso, a base de cálculo do IPVA pode ser atualizada mediante decreto, igualzinho vai acontecer com o IPTU, desde que o índice oficial de correção monetária seja respeitado. E aí é aquela história, o Supremo Tribunal Federal entende que, na verdade, correção de base de cálculo não é majoração. Majoração implica, na verdade, em muito mais do que a simples recuperação econômica provocada aqui pela situação de uma inflação. Aqui não, nós estamos falando de uma situação em que eu vou estabelecer parâmetros para uma base de cálculo que fogem dessa mera correção monetária, aí isso sim teria natureza de ganho, de aumento, de majoração, enfim. Agora, há uma situação extremamente interessante que é julgado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal com relação à lei estadual do Paraná. O Estado do Paraná realizou uma modificação na sua legislação, onde abriu-se mão legislativamente da possibilidade de alteração da base de cálculo sem se submeter à anterioridade nonagesimal. Aliás, espera aí, deixa eu melhorar minha frase aqui. Né? O que aconteceu nessa ADI, a 5282? O Estado do Paraná criou, para obedecer os princípios da não surpresa e da anterioridade, uma norma mais rígida e, portanto, mais protetiva para o contribuinte do que o disposto na própria Constituição de 88. Então, no Estado do Paraná, alterar a base de cálculo
implica respeito à anterioridade nonagesimal. E aí propuseram essa ADI no Supremo Tribunal Federal, alegando que haveria uma inconstitucionalidade, já que a Constituição diz, ok, a base de cálculo não precisa obedecer. O interessante é que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, não, peraí, quem pode o menos, quer dizer, quem pode o mais, pode o menos. Se o Estado quer aumentar a proteção para o seu contribuinte, criando aqui uma norma que obrigue as alterações da sua base de cálculo, respeitar a anterioridade nonagesimal, ok, beleza, tranquilo, isso não é um problema, isso não está ofendendo a Constituição, ao contrário, eu estou estabelecendo um sistema mais protetivo. Consequentemente, estou com o consumidor na cabeça, o contribuinte, né, ele não está em situação pior, logo não ofendemos a Constituição. Na verdade, o que o Supremo, de maneira bastante interessante, ele nos coloca eu posso aumentar a proteção tributária para o contribuinte para além daquilo fixado pela Constituição. E isso não é nenhum tipo de ofensa. Ao contrário, o que a Constituição quis com a ratio foi garantir o mínimo de não surpresa. Se a lei estadual do Paraná garante mais que a Constituição, bom, parabéns para a legislação do Paraná. É o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer ao julgar a DI 5282. Bom, comentei com vocês que, com base no artigo 158, os municípios recebem, então, 50% do produto da arrecadação do IPVA sobre a propriedade dos veículos licenciados em seu território. Né? Então, junto ao Detran de Contagem, tem tantos veículos, 50% dessa arrecadação vai para a Contagem. O Detran de, sei lá, Ibiri, Texas, tem aí tantos veículos e não carro de boi, não conta, Isaac. Né? Depois a gente vai ver, consequentemente, você vai estar recebendo 50% desses veículos licenciados. Dentro disso, né, aí a gente toca o ponto. Né? Para o Supremo Tribunal Federal, eu preciso equiparar o conceito de veículo com aquilo que foi definido no Código de Trânsito Brasileiro. Aquela história, né, que a gente já conhece. O direito tributário não pode alterar o conceito dos outros ramos jurídicos. E aí, consequentemente, vai dizer o Supremo Tribunal Federal, né, o conceito de veículo aparece para nós dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem que o Código de Trânsito Brasileiro ele vai dizer de veículos automotores e, por óbvio, o Código de Trânsito Brasileiro só se aplica para veículos automotores terrestres. E dentro dessa linha de raciocínio, né, fixou um entendimento no Supremo Tribunal Federal, isso desde 2002, quando esse recurso extraordinário 13.4509 foi julgado, dizendo então o seguinte: hoje, né, da forma como se encontra a estrutura, não apenas constitucional, mas também a falta de lei geral nacional dispondo sobre essa matéria, aeronaves e embarcações estão em situação de não incidência. Bom, vamos lá. Vamos recapitular um conceito fundamental do tributário 1. Não incidência não significa imunidade. O Supremo Tribunal Federal está dizendo que não é que a Constituição proibiu a tributação de embarcações e aeronaves. O Supremo entende, inclusive, que seria possível uma emenda constitucional adicionando no conceito do IPVA aeronaves e embarcações para deixar a coisa mais explícita e desatrelar do Código de Trânsito Brasileiro
essa possibilidade de tributação. Estranho é que, depois da lei de 2002, alguns municípios, inferno, alguns estados, e aí, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, na sua legislação, de uma maneira bastante hipócrita, vira e diz o seguinte: não, aeronaves, vocês têm isenção. Não, isenção caralho. O Supremo já está virando para você e dizendo o seguinte: você não pode cobrar. Você não pode querer fazer graça e dizer assim: não, eu te permito não pagar. O Supremo está dizendo: você não precisa pagar a companhia aérea ou eventual aqui companhia responsável por navegações. Né? Bom, para pagar, vai ter que ter uma emenda constitucional. E aí a gente precisa pensar que o lobby das companhias aéreas do Brasil é extremamente forte. Né? Elas controlam ali uma parcela política dos seus interesses, e isso garante com muita tranquilidade que essa emenda constitucional não vai para frente. Interessante, essa emenda já chegou a ter sido proposta. Essa emenda já chegou a ter sido proposta. Tá? Ela tramita no Congresso Nacional, pedida, engavetada por alguém ali, mas existe, sim, essa proposta para tributar embarcações e aeronaves a partir de uma alteração dentro da lógica do 155. Mas, de novo, quando nós veremos isso acontecer? Sinceramente, nunca. Não tenho nenhuma expectativa desse projeto político caminhar. E é interessante, né? Porque a gente vai discutir muitas vezes reforma tributária e tal, mas ninguém toca nas aeronaves e nas embarcações. Ninguém toca nessa possibilidade de arrecadação. Afinal de contas, vamos pensar que nós estamos lidando com bens de grande valor. A base de cálculo ela seria bastante larga e, consequentemente, representaria aqui uma arrecadação bem sustentável aqui. Né? Enfim. André, ou a Jéssica está caminhando aí atrás, ou tem uma alma penada, cuidado. Bom, o que acontece aqui? Né? Então, para o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 134509, o Supremo apresentou uma ratio decidente muito hipócrita, tá? Onde, basicamente, ele está dizendo, sabe qual que é o problema? O problema é que o IPVA é herdeiro da TRU. E como a TRU só tributava veículos automotores, a gente seguiu uma tradição constitucional. Tradição, sabe? Então, é tradição não tributar. Né? É tipo assim, é tradição não tributar rico com, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Então, beleza. Então, é a tradição. Né? Nós nunca vamos quebrar essa tradição e o Supremo mantém essa tradição. Segundo, o Supremo vai dizer, teria que ter, então, um mecanismo de registro ou de licenciamento para que a gente pudesse identificar quantas aeronaves estão ali dentro daquele município, dentro do seu cadastro, para poder fazer uma distribuição de receita. Verdade seja dita, né? A gente vai perceber uma coisa óbvia. Né? Os estados, Rio, São Paulo, Minas, possivelmente, ou talvez nem Minas, né, vai ter aqui a arrecadação dessas aeronaves. O grande número de companhias aéreas cuja sede são quase todas ou no Rio ou em São Paulo. Então, possivelmente, e capital, né? Nós estamos falando aqui na capital do Rio de São Paulo. Então, resultado, esse IPVA geraria parte de riqueza para o estado de São Paulo, mas parte para o município de São Paulo, que já tem uma arrecadação simplesmente monstruosa. Né? Então, é meio, nesse sentido, um pouco complicado, com outros estados que não veriam nem o cheiro dessa receita e, principalmente, municípios que também não veriam nem o cheiro
da repartição de receita, porque tudo isso ficaria concentrado na região ali da sede dessas companhias aéreas. Porque, no fundo, se você pegar o Estatuto Social da Azul, pegar o Estatuto Social da Latam e etc., o que você vai descobrir? Você vai descobrir que elas estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro. Já foi a época que a gente até tinha algumas companhias aéreas que nem existem mais, tipo a Rio Sul, que era lá de Porto Alegre, mas, enfim, aí são outros tempos, são tempos onde você tinha a Varig, a VASP, e aí quando você viajava de avião, você ganhava uma caixinha azul cheia de coisa interessante, não era aquele biscoito de polvilho horroroso que eles distribuem hoje. Aliás, pior, né? A Gol cobra. Professor, Pois, a TRU em si seria taxa mesmo ou seria um imposto? não, a TRU realmente ela entrava no conceito de taxa. Por quê? Porque ela era específica e divisível. Uhum. Você pagava por veículo e você pagava, né, anualmente, na verdade, e você pagava, no caso de caminhões e de acordo com... Na verdade, ela era cobrada de acordo com o número de eixos do veículo. Então, determinados caminhões pagavam mais caro que um veículo de passeio tradicional, por aí vai. Né? Ela tinha aqui essa gradação para poder definir aqui a sua natureza. Bom, uma questão que vale também lembrar. Quando o IPVA tem o seu nascimento a partir do seu fato gerador, do seu fato imponível, ele está atrelado, se nós estamos falando de veículos novos, ao próprio licenciamento. Né? Aí é um pouco essa ideia do Supremo de que o licenciamento é importante, então a gente não tem norma licenciando avião. Caramba, cria, né? Você cria o órgão responsável pelo licenciamento. Você vai licenciar, sei lá, na ANAC, você vai licenciar em algum lugar, né? Igual a gente licencia o veículo no Detran, isso é muito simples. Você criaria o órgão responsável pelo licenciamento, mas como a ideia de licenciamento ela é tão cara, ela é tão importante dentro da cabeça do Supremo Tribunal Federal, esse tribunal vai então dizer que é o seguinte: o fato gerador tem que ser a primeira aquisição do veículo. Logo, né, concessionárias onde o veículo não está licenciado, ele não está nem placado, não tem aqui pagamento de IPVA sobre o seu estoque, na verdade. E do mesmo modo, a indústria, o fabricante, né? Você vai lá em Betim, você vai ver que lá no pátio tem um tanto de veículo da Fiat, mas não haverá tributação de IPVA, porque eles ainda não foram para o consumidor. Né? Então, eu preciso ter essa alienação, eu preciso ter essa primeira aquisição, eu preciso ter a emissão da nota fiscal para o consumidor e, consequentemente, a sua ação de inscrição do licenciamento perante a autoridade de trânsito estadual para que tenha o fato imponível e que, para aqui, comecemos a tributar em diante aquele veículo. Né? É até uma questão interessante que alguns estados, né, analisando também o IPVA, apresentam um comportamento de identificar que o fato imponível do IPVA teria a possibilidade de ter fim e, politicamente, concede-se uma isenção para veículos com tempo superior a 20 anos, 15 anos, enfim. Né? Minas é um dos estados que mais tempo fica com o veículo. Né? Ele permanece aqui sendo tributado pelo IPVA por tempo mais constante. Talvez a grande maioria dos estados brasileiros trabalhe com a ideia de 20 anos. Um veículo com mais de 20 anos, ele já estaria aqui dispensado
mas aí por uma questão política, né, de isenção do pagamento do IPVA. Outra coisa, né, quando a gente vai, de certo modo, então, para as leis estaduais, além do proprietário do veículo, eu tenho a possibilidade, e isso considerado como legítimo pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça, de criarmos aqui uma relação de responsáveis tributários. Vamos lembrar, o responsável tributário não é o proprietário. O responsável tributário não é o contribuinte. O responsável tributário não praticou o fato gerador, mas a lei o co-obriga a pagar o tributo como um mecanismo de fiscalização, como um mecanismo de auxílio na fiscalização e, consequentemente, de diminuição do próprio inadimplemento, do recolhimento do IPVA. E aí, olha que coisa interessante, né? Aquele que atua como despachante de veículos, ele se vê como responsável tributário pelos veículos que ele participou desse desembaraço. Então, é possível algumas leis estaduais, isso não quer dizer todas, cobrar do despachante solidariamente o pagamento do IPVA, principalmente para veículos novos aqui. E aí, na prática, quando então vai fazer o licenciamento, o despachante, para não correr o risco dele, ele faz questão de cobrar do adquirente do veículo o pagamento do IPVA para que ele possa se eximir de qualquer risco de se ver cobrado. Oi, André. Nesse caso, por exemplo, teria um registro, né, que o veículo passou pelo despachante? Sim, junto ao Departamento de Trânsito. Na verdade, como despachante, ele acabaria levando a documentação, ele teria aqui, né, uma espécie de procuração ou de autorização para a prática dos atos concernentes aqui ao registro e licenciamento daquele veículo. Oi, Isaac. Boa noite, professor. Tudo bom, meu caro? Parabéns primeiro aí para o André. Feliz aniversário, André. Professor, mas o despachante ele fica responsável por esse pagamento somente o primeiro, né? Quando é feito o licenciamento Veículo novo. ok. A partir De daí ele não veículos é mais novos. responsável, não. Não, só, na verdade, certo, desse primeiro IPVA, né, que corresponderia aqui ao período de exercício da aquisição daquele veículo. Dali para frente, aí o despachante não está mais obrigado. Certo, Segundo obrigado. caso, leiloeiro. Né, se a gente tivesse um veículo, por exemplo, levado a leilão, aqui eu não estou falando do leilão processual, né? Eu não estou falando daquela arrematação de veículos que foram penhorados, mas, por exemplo, leilões que vão acontecer de carros raros, de carros de colecionador, leilão de carros que estão hoje em poder da Receita Federal, por exemplo, por serem importados e não ter o pagamento dos tributos de importação sobre aquele veículo. Então, muitas vezes, ele é apreendido, ele é abandonado pelo não pagamento do tributo. Então, o leiloeiro vai fazer aqui essa alienação, ele se torna responsável tributário também. Né? Vamos lembrar aqui que a Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, ela não tem nenhum tipo de benefício tributário. Então, eu poderia tributar o responsabilidade tributária, o leiloeiro da Caixa Econômica Federal, alguma coisa do gênero. A gente tem também, né, essa situação de leilão para automóveis que foram dados em garantia e acabam sendo tomados pelo banco, e aí a gente tem todo aquele famoso decreto da alienação fiduciária, que é extremamente leonino, etc. Mas, enfim, aí é uma questão muito mais de direito civil empresarial do que propriamente tributário.
quem adquire o veículo através de um contrato de alienação fiduciária, né? O proprietário é a instituição financeira, mas quem está na posse e que pretende essa aquisição no leasing, por exemplo, ele vai ser aqui responsável tributário solidário à instituição financeira pelo pagamento do IPVA. Aí acontece um fenômeno, né? A grande maioria das vezes, há uma cláusula contratual dentro do contrato de alienação fiduciária que prevê que o adquirente está se responsabilizando pelo pagamento do IPVA e demais tributos daquele veículo, etc, etc, etc. Ah, mas isso é oponível ao fisco? Claro que não. Mas serve para garantir eventual direito de regresso do banco, caso esse adquirente não venha a adimplir com a obrigação contratualizada, né? Então, a gente tem aqui mecanismo para garantir, né, o pagamento, até porque, então, se eu tenho solidariedade, eu posso cobrar do adquirente, eu posso cobrar da instituição financeira, e a instituição financeira vai pagar e depois vai exercer o seu direito de regresso. E também o adquirente de veículo com débito do exercício passado. É preciso lembrar que, né, o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 131, ele deixa claro que quem adquire bem, inclusive móvel, com débito de IPTU já inscrito nesse bem, torna-se responsável tributário pelos débitos do passado. Bom, daqui para frente da aquisição, nós estamos falando de contribuinte, mas daqui para trás, nós estamos falando de responsabilidade tributária propriamente dita, né? Enfim, aqui há uma questão também importante, né? O Superior Tribunal de Justiça, né, na verdade, desde 2006, coloca aqui o arrendante dentro da sua jurisprudência como possível responsável tributário, mas quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu o RESP 868246, ele diz o seguinte: precisa ter lei, precisa que a lei estadual tenha um dispositivo que coloque esse arrendante como responsável solidário pelo pagamento. Eu preciso estar aqui, tanto calçado com todas aquelas situações do leiloeiro, do despachante, dentro da legislação estadual, ou então nada feito. E aí, resultado, nós vamos ter leis que trazem esses responsáveis, nós vamos ter lei que não traz esses responsáveis por questão mesmo de conhecimento, de política estadual, enfim, né? Vale aqui uma questão importante, né? Antes que alguém levante essa lebre, né? O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que o alienante deve comunicar o órgão de trânsito a alienação, sob pena de continuar solidário sobre as infrações. Isso aqui é muito importante, porque eu preciso pensar uma coisa, né? É até engraçado. Há um tempo atrás, eu tive um aluno aqui na PUC que me fez essa seguinte pergunta, né? E eu acho que ele pensou bastante para fazer essa pergunta. E aí ele virou e disse, então, o seguinte: ué, mas se o Código de Trânsito exige do alienante a comunicação da transferência, isso poderia ser considerado uma obrigação tributária para fins de manter ou não manter o alienante na condição de responsável tributário posterior a este negócio jurídico? Não, peraí, né? Ou seja, uma coisa é a regra do Código de Trânsito Brasileiro sobre infrações. Isso aqui não tem nenhuma relação, isso não pode ser estendido como mecanismo para a manutenção do alienante. Nós estamos diante de um bem móvel, né? Por isso que ele já é um veículo, é um automóvel. Como ele é um bem móvel, ele se transfere mediante tradição.
A atualização do cadastro no órgão de trânsito não transfere a propriedade. É simplesmente uma norma administrativa concernente ao poder de polícia que a administração pública pode ter. Nada além. E, por conta disso, é que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 585, né, para deixar muito claro, onde ele, então, vai dizer o seguinte: não tem aqui responsabilidade de IPVA sobre o alienante. O alienante é responsável pelos tributos próprios, e a partir do momento em que tem a tradição, a partir do momento em que tem a entrega do veículo automotor ao adquirente, o adquirente é contribuinte daqui para frente. E pronto, contribuinte daqui para frente. Este sujeito, o adquirente, é que é responsável tributário pelos tributos do passado. A relação ela é diferente. Né? E por que ela é diferente? Para que exatamente o adquirente seja diligente. Você vai comprar um carro, ótimo. Esse carro é um carro usado, então existe débito, ou pode existir débito, porque houve fato gerador do passado com relação ao IPVA. Peça certidões, peça comprovantes de pagamento do IPVA. Ou então não faça negócio. Ou você vai assumir o risco de ser considerado codevedor. Agora, você vendeu, entregou o veículo automotor para o seu novo proprietário, filho, daqui para frente é com ele. Como é que você vai ficar vigiando ou preso com um liame jurídico para saber se todo aquele que comprou um carro seu continua adimplente? Se fosse assim, ninguém, na verdade, ia correr o risco de vender automóvel nenhum. Então, é um negócio que não tem muita lógica, quer dizer. Né? Então, a súmula 585 do STJ ela é muito lógica, ela é muito tranquila com relação a essa situação. Bom, aqui eu estou trazendo um aspecto da lei de Minas Gerais, tá? Que vai dizer que é responsável tributário solidário, junto do proprietário, o devedor fiduciante, ok? Isso está junto da jurisprudência que a gente acabou de ver do Superior Tribunal de Justiça, né? O arrendatário também. Né? Então, se eu tenho um arrendamento mercantil, se eu tenho uma alienação fiduciária, este aqui, devedor fiduciante, ou esse arrendatário, é responsável ao lado da instituição financeira pelo pagamento do IPVA. E, no fim, quem paga é ele. Né? A instituição financeira vai aqui impor contratualmente para que ele cumpra aqui com o recolhimento do IPVA. Né? E aí não tem muito choro, não tem muita dificuldade. Uma questão interessante, então, que a gente já começou a pontuar, é o problema do aspecto temporal do IPVA. Bom, o que acontece aqui? O artigo 2º da Lei Mineira é um ótimo artigo, e ele acaba, de certa maneira, se espelhando e espelhando diversas outras legislações. A bem da verdade é que ele é idêntico do de São Paulo, ele é idêntico do Rio de Janeiro e diversos outros estados. E, seguindo a jurisprudência, ele diz o quê? Se eu tenho um veículo novo, o fato gerador é a data da sua aquisição. Comprei um automóvel 0 quilômetro hoje, dia 4 de abril. Este é o fato gerador. Esse é o fato gerador. E aí a gente vai ver, eu vou pagar proporcionalmente sobre esse valor. Na verdade, o que a gente faz é um cálculo sobre quantos dias daquele exercício financeiro você está na condição de proprietário e, proporcionalmente, você vai pagar o IPVA. Então, se eu comprar em abril, eu vou pagar mais barato do que se eu comprar em janeiro?
Vai. Se você comprar em dezembro, você vai pagar um IPVA muito menor do que se você tivesse comprado no início do ano. Agora, veículo usado. Todos os estados convencionaram, mas isso, a própria jurisprudência do Supremo disse que poderia ser uma data diferente, né? O dia 1º de janeiro de cada exercício. Então, quem é o proprietário de um veículo usado no dia 1º de janeiro? Pronto, o IPVA é seu. Ah, mas eu alienei o veículo 2 meses depois. Azar o seu, que você embuta isso no seu preço. Ou que você vai negociar uma eventual troca ou, sei lá, uma compra de um outro veículo, você vai levar isso em consideração e eventual barganha. Né? Enfim, paciência. Né? Paciência. Então, para veículos usados, eu tenho um marco temporal. Neste dia, quem é o proprietário do veículo é responsável pelo pagamento integral do IPVA. E o veículo importado, né, é a data do seu desembaraço aduaneiro. Aqui a gente começa a lidar com uma expressão que depois a gente vai ter que explorar melhor quando a gente falar sobre imposto de importação e imposto de exportação. Qual é o problema? Né? Eu não posso, seria um tanto quanto absurdo, eu calcular o meu IPVA a partir da data da aquisição. Porque tem uma diferença. Né? Um veículo importado, eu posso estar adquirindo esse veículo e o veículo está lá no seu país de fabricação, por exemplo. Né? Então, o Isaac, ele vai lá na loja da Porsche, aqui na Raja Gabalha, e ele compra o Porsche dele. Bacana, bonito, né? Tranquilo. Mas, na grande maioria das vezes, o Isaac vai pagar o Porsche e a concessionária vai virar para ele e dizer o seguinte: beleza, Isaac, mas eu vou precisar de um tempo para te entregar o carro. Eu não tenho ele no estoque. Eu não tenho no estoque. Então, ele está vindo. Ele está vindo da fábrica lá na Alemanha e, consequentemente, isso vai demorar. E ele saindo da fábrica, para dar entrada no Brasil, ele vai ter que passar por um porto e, consequentemente, ele vai ter que passar por toda uma burocracia de desembaraço aduaneiro. Só quando ele é liberado pela aduana, e aí, olha só, vamos imaginar que o veículo comprado pelo Isaac desceu no porto de Santos. Ele ainda não está com o Isaac. Ele ainda não está licenciado. Mas ele já está desembaraçado para ser posto num caminhão e seguir jornada até Belo Horizonte, para que, no dia marcado pela concessionária, o Isaac vai lá receber o carro. E, às vezes eles vão pôr lá uma fita vermelha, bonita no carro, e embalar ele para o Isaac ficar feliz. Né? Mas isso é importante. Né? Do mesmo modo que, no caso do veículo novo, não é a data do licenciamento, é a data da aquisição. O licenciamento ele vai acontecer em data posterior. Ah, mas eu comprei um carro hoje, a concessionária me pediu 60 dias para entregar. Você adquiriu o carro. Vai ser emitido nota fiscal na data de hoje. Ainda que o carro não seja entregue, você vai estar pagando em cima da data de hoje. Né? Enfim. Exatamente, Isaac, é isso aí. Né? Nada que com um ano de advocacia a gente não consiga comprar um Porsche. Quem não consegue? É só quem não gosta de Porsche. Né? E tem gente que não gosta, tudo bem, eu respeito. Bom, posso ser sincero? Professor, Eu não gosto. Oi, Isaac. Na verdade, eu não entendi como é que vai funcionar muito bem a questão do desembaraço. A partir do momento que houve o desembaraço aduaneiro, já começa a cobrança do IPVA para o comprador? Exatamente. Ah, Vai tá, ser ok. considerado como fato gerador para a gente computar, né? Para a gente computar o número de prazos até o final do exercício, a data do desembaraço. Não a data em que você, Isaac, pega o carro na concessionária. E nem tampouco a data em que você, Isaac, compra o carro na concessionária. Porque são 3 datas distintas e, às vezes, até distantes, né, entre elas.
Ah, mas pode acontecer do carro já estar desembaraçado? Beleza. Aí não vai fazer muita diferença com relação ao carro novo, né? Se ele já está desembaraçado, se ele já está no pátio, e aí é só os trâmites burocráticos para liberar o veículo para você em 2, 3 dias, show de bola. Tranquilo? Agora, se o veículo nem no Brasil está, aí só depois que houver o desembaraço. Certo, obrigado. Sim, né? O IPVA de um poste deve ser uma facada no rim. Mas tudo bem. Bom, aqui vem uma questão importante. Pensar o aspecto espacial. Né? Bom, o aspecto espacial vai definir para nós quem é o sujeito ativo, quem é o credor do IPVA. E aí a gente lida com algumas discussões interessantes. Bom, regra geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o credor do IPVA é o lugar onde se consolida a propriedade sobre o veículo automotor terrestre. E, aliado a isso, o artigo 120 do Código de Trânsito diz que o proprietário deve registrar e licenciar o seu veículo no seu domicílio. Né? Isso é importante porque teve uma época que, principalmente, né, empresas que tinham uma grande frota de veículos, locadoras, mas também outras empresas com grande frota de veículos, logísticas e com transportadoras e coisas do gênero, faziam o seguinte: registravam e licenciavam o seu veículo, por exemplo, no Paraná, lá no município de Curitiba, né, por exemplo, mas ele ficava rodando aqui. Ele tinha a placa do Paraná, e isso era muito comum, por exemplo, os veículos da Localiza, né, 100%, praticamente, tinha placa de Curitiba. Tinha placa de Curitiba, mas estava aqui. Estava aqui. Embora a Localiza seja uma empresa que tem uma atuação em estabelecimentos em todo o país, mas todos os veículos de toda a frota estavam licenciados e registrados no município de Curitiba, lá no Paraná, né? Mas rodando aqui. Isso vai causar um problema, né? Na verdade, porque gera guerra fiscal e desobedece não apenas o Código de Trânsito, que entende que há um dever de você licenciar o seu veículo no município do seu domicílio. É claro que, às vezes, isso pode gerar, vamos dizer, né, um elemento, né, dificultador, mas quando a gente tinha algumas placas mais antigas, né, é até engraçado, quer dizer, hoje a gente está lidando com essa placa padrão Mercosul, que parece que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir decorar a placa do seu carro. Você vai vender o carro, mas não vai conseguir decorar a placa por conta desse entremeio de número e letra de uma forma meio caótica. Mas tinha muita gente, né, que emplacava e licenciava o seu carro em outra localidade distinta do seu domicílio, porque às vezes a sigla, as letras, né, iniciais da placa se assemelhavam com as letras do seu nome ou alguma coisa do gênero. Né? Eu tinha um tio que ele licenciou e emplacou um carro uma vez em Ouro Preto, e ele era residente em Divinópolis, para poder ter a inicial do nome dele. Né? Então ficava assim, GMD, e eram as iniciais do nome dele. Quer dizer, ele achava lindo, maravilhoso ter ido lá em Ouro Preto realizar um emplacamento e licenciamento do carro dele, mas ele estava violando com isso o Código de Trânsito. Né? E eu não estou falando nem do Código Tributário ou de qualquer legislação estadual. Primeira coisa, você está criando aqui uma situação de infração para o Código de Trânsito
no momento em que você, então, não realiza esse licenciamento perante o município do seu domicílio. Bom, e aí é uma questão bastante interessante, porque alguns estados começaram a criar, do ponto de vista da legislação de trânsito, normas sobre registro e licenciamento de veículo, e o Supremo Tribunal Federal virou e falou o seguinte: opa, peraí, quem legisla sobre trânsito é o inciso 9º do 22 da Constituição e, portanto, competência do Congresso Nacional. O Estado não tem que legislar sobre licenciamento de veículo, condições de registro, etc. O artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro já matou a questão. É simplesmente uma questão de respeitar essa situação. Por quê? Municípios como o de Curitiba, né, e aí o Estado, na verdade, do Paraná, mudaram a sua legislação para tentar dizer que, do mesmo modo que há aqui o domicílio, poderia ser considerado lugar de atividade econômica, etc., etc. E aí o Supremo falou assim: não, pera, não, o Código de Trânsito definiu, bem ou mal, isso é um problema do Congresso Nacional. Isso não é um problema para ser enfrentado por cada estado, principalmente porque, no fundo, o que eles queriam era, através de uma estratégia oblíqua, chegar no recolhimento do IPVA, alterando, na verdade, o conceito do local de licenciamento, para poder atrair aqui, né, receita. E aí o Supremo cortou barato quando julgou a ADI 2427. Aqui também uma questão interessante, né? Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que registrar o seu veículo em lugar diverso, com o intuito de reduzir a carga tributária, na verdade, constitui, inclusive, crime. É um crime de supressão ou redução de tributos, na verdade. Então, quer dizer, você tem domicílio em Minas Gerais, mas você sabe que o IPVA de Pernambuco é mais barato, você vai lá, realiza o licenciamento e emplacamento do seu veículo, sei lá, em Recife, e, consequentemente, o seu veículo está rodando aqui sempre, né? Quer dizer, ele não está de passagem. Uma coisa é a passagem, mas não existe nenhum tipo de lastro que configure o seu domicílio lá. E aí o Superior Tribunal de Justiça vai dizer: sim, isso é possível de penalidade, de enquadramento com o tipo penal de redução de tributo. Outra questão também interessante, 2020, em plena pandemia, e nessa época eu cheguei até a gravar um vídeo lá para o canal do YouTube, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, esse da tela, dizendo que a admissão que o Estado tem para definir, quer dizer, deixa eu melhorar a frase, né? É admissível que o Estado, em que se encontre sediado ou domiciliado aquela pessoa, se jurídica ou se física, locatária do bem, ainda que diverso de registro, pode pretender a sua condição de sujeito ativo, né? Aquele problema da localiza. Se a localiza emplaca os seus carros no Paraná, mas eu tenho carros no estado de Minas Gerais, quem terá a competência para tributar será o estado de Minas Gerais, porque se esses carros vieram para ser locados em Minas, eles estão aqui para tributação mineira, consequentemente. E aí, de certa maneira, isso acabou com o barato, principalmente das empresas de transporte e locadoras de veículo, que acabaram se adequando e, para evitar, inclusive, bitributação, né, pagando e realizando licenciamento corretivo no próprio lugar de domicílio ou sede. Oi, Isaac. Pessoal, então, a partir de 2020 aí independe do local de licenciamento, é onde o carro está que vai se tributar. Exatamente. Entendi. Obrigado. É que sim, é onde o carro está no intuito de permanência, né? Se você vai trabalhar
e vai ficar lá 1 mês, 2 meses a trabalho em outro estado, não vai alterar nada. Mas se você se estabeleceu, ou estabeleceu seu domicílio, ou estabeleceu a sede, no caso da pessoa jurídica, embora o veículo esteja registrado perante outro DETRAN de outro estado, o estado onde o seu veículo se encontra poderá realizar o lançamento do IPVA. E aí, como eu dizia, Isaac, pode ter um problema, porque aquele estado que tem o registro, ele vai lançar. E o estado que, consequentemente, tem o pertencimento geográfico do veículo, pode também, consequentemente, te tributar. E aí você vai ter que ficar entre a cruz e a espada para, consequentemente, você fazer prova de que, então, esta é a sede, ou que, na verdade, o veículo não veio com o intuito de permanência, o que é uma prova, às vezes, meio complicada. Você vai acabar tendo que recair numa consignação em pagamento para definir aqui a natureza de credor para uma desses 2 estados. E aí vai te dar trabalho, né? Vai te dar trabalho. E aí é engraçado, tá? Porque esse recurso especial, ele inclusive veio de um processo de Minas, né? Exatamente para dizer isso, né? Para dizer que Minas tem direito de tributar, sim, muito embora o veículo locado esteja em outro lugar, né? Registrado, emplacado em outro lugar. Uma questão interessante: como é que eu calculo o valor do IPVA? Qual é o parâmetro para definir aqui o valor, o elemento quantitativo, a base de cálculo do IPVA? E as legislações vão adotar um critério, né, que é o critério do valor venal do veículo. Bom, e aí tem um problema, porque muitas vezes, quando a gente pensa valor venal, a gente pensa no preço de venda. Só que tem um problema, né? Vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? A Ana tem um veículo e o Isaac tem um veículo idêntico. Tem um veículo idêntico, comprados no mesmo ano, com as mesmas características, é o mesmo modelo, tá? Tem todos os opcionais, uns do outro. A princípio, esperaríamos que eles tivessem o mesmo valor de mercado. Contudo, né, o Isaac resolveu enfeiar o veículo dele. Colocou luz neon no assoalho do veículo, arrancou o porta-malas e transformou num trielétrico. Então, quer dizer, ele tunou o carro dele e modificou as suas características quando comparado com o mesmo veículo que era lá similar ao da Ana. Bom, qual é o problema prático? O veículo do Isaac vale o mesmo para venda que o veículo da Ana? Claro que não. Claro que não. Né? Ele vai ter as suas características e há quem pague até mais, diga-se de passagem, por conta dessa personalização, dessa customização. Mas, de novo, um Estado ele não tem como fiscalizar todos os veículos que compõem a frota do seu território. Isso seria impossível. Vamos imaginar aqui que eu tenho um veículo que ele foi batido. Então, ele tem um preço menor, consequentemente, de mercado do que o outro que não foi batido. Isso é uma doideira. Isso exigiria uma fiscalização extremamente intensa e impossível de ser realizada. Na prática, o que a gente faz? A gente cria uma tabela. A Secretaria de Fazenda Estadual desenvolve uma tabela a partir das características e modelos daquele veículo, conforme as especificidades entregues pela montadora, e apura-se um valor
fictício, na verdade, de mercado. Né? A gente usa esse valor como base de cálculo padrão, que vai tributar o carro do Isaac, que vai tributar o carro da Ana, pouco importando as características individualizantes de cada veículo, na verdade. E aí ela vai estabelecer aqui, né? Vai estabelecer aqui o seu valor e tributar todo mundo na mesma régua. Né, de uma maneira muito similar, por exemplo, que a gente já viu que vai acontecer com o IPTU. A gente define a metragem quadrada naquela região e o que me interessa é simplesmente aferir quanto de metro quadrado aquele imóvel vai me apresentar. E ponto. E ponto. Enfim, né? Aqui há uma questão interessante, todavia, né? Mas é uma regra que está caindo de desuso. Existe em diversos estados, e Minas é um estado que tem essa previsão, uma redução, um desconto de 30% na base de cálculo se aquele veículo for movido exclusivamente com etanol. Qual é o problema? Ele não pode ser flex e não significa que você só abastece o seu carro com etanol. Não, o motor é um motor exclusivo a etanol. Né? Isso era, antes, né, da invenção do carro flex, uma forma de tentar, do ponto de vista extrafiscal, estimular tanto a indústria do etanol nacional quanto a própria compra de veículos movidos a etanol, como forma até de participar, vamos dizer, de uma consciência ambiental, uma vez que o etanol é menos poluente que os combustíveis à base de petróleo, etc, etc, etc. Né? Enfim. Mas hoje, como boa parte da frota está caminhando para... Está caminhando, não, já é flex, isso não traz nenhum tipo de aplicabilidade prática. Interessante. Alguns estados estudam a possibilidade de trazer algum tipo de redução na base de cálculo para os veículos 100% elétricos. Eu não estou falando do híbrido, que tem aqui combustão e, consequentemente, energia elétrica, mas o 100% elétrico já existe projetos de lei tramitando nas assembleias estaduais para criar aqui algum tipo de incentivo, como, por exemplo, uma redução, né, do seu IPVA aqui. Giovanni está dizendo que alguns já têm. Eu vou ser sincero, Giovanni, eu não sei quais. Né? Eu lembro de já ter lido uma notícia de que estava tramitando, mas eu não tenho como te dizer com muita tranquilidade se é o estado A, se é o estado B, enfim, mas parece que sim, talvez São Paulo ou alguma coisa do gênero, né, tem aqui esse benefício. Bom, do mesmo modo, vale lembrar que para os veículos usados, né, a base de cálculo é essa tabela e pronto, acabou. Para os veículos novos, nós vamos trabalhar com uma base de cálculo proporcional. Né? Então, a ideia é a gente partir de um raciocínio de mais ou menos 1/12 por mês ou fração a partir da data do fato gerador, que vai dar aí, na grande maioria dos casos, 1º de janeiro. Né? Então, eu vou pagar proporcionalmente a data em que eu realizei a aquisição, ou que realizou-se o desembaraço aduaneiro daquele veículo, e dali em diante, né, no próximo exercício, você vai pagar como veículo usado, seguindo o critério tradicional. Bom, comentei aqui, né, que o IPVA vai cair na situação da súmula 160 do STJ, que vai dizer que, então, a mera atualização da base de cálculo não afeta, não se considera como majoração, né? E, inclusive, ela pode ser feita por decreto, desde que observássemos os índices oficiais de correção monetária. Se eu jogo essa correção monetária para além disso, isso é majoração, não pode ser feita por decreto, tem que ser feita por lei estadual,
e aí nós vamos esbarrar na necessidade de observância dos princípios da anterioridade tributária de exercício, né? Não da nonagesimal, mas de exercício aqui. Bom, as alíquotas são fixadas pelo Senado Federal como alíquotas mínimas, dirá o 155, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição. Né? Então, o Senado fixa a alíquota mínima para o IPVA e cada Estado pode estabelecer as suas alíquotas a partir disso, desde que essas alíquotas não possam ser consideradas como confiscatórias aqui. Uma questão também interessante é que é validado pelo Supremo Tribunal Federal a diferenciação de alíquota em razão do uso. Veículo de passeio, veículo comercial, eu trabalho com alíquotas diferentes e, inclusive, tentando analisar com isso a perspectiva do respeito do princípio da capacidade contributiva. Oi, André. Seriam alíquotas mínimas ou máximas? Mínimas. São as alíquotas mínimas para o IPVA, que, nesse caso, a alíquota mínima hoje é regulado pela resolução número 15 do ano passado, tá? Do ano passado. E essa alíquota hoje é uma alíquota de zero. Né? A resolução do Senado Federal, que regulamenta isso, estabelece, eu vou compartilhar aqui com vocês, a alíquota zero. Zero é a alíquota mínima. Né? Mas, mesmo assim, não é para qualquer carro, é claro. Deixa eu alterar a tela aqui para exibir para vocês a resolução. E ela diz o seguinte: então, a alíquota zero para veículos automotores de até 2 rodas e de até 170 cilindradas. Motocicleta, teria aqui a alíquota zero. Para cima dessas características, teria que ter necessariamente tributação aqui. Né? Lembrando que a alíquota zero acaba sendo uma forma de criarmos uma isenção indireta. Né? Enfim. Que ao multiplicar a base de cálculo por zero, o que eu encontro é zero. Mas essas resoluções do Senado, elas costumam sofrer bastante alteração. Né? Tanto que essa é recente, relativamente recente. Ela é do segundo semestre do ano passado. Enfim. Agora, o Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional um Estado criar alíquotas diferentes para se o veículo é importado ou se o veículo é nacional. Né? Isso não seria possível. O Supremo Tribunal Federal entende que isso estaria discriminando o veículo importado e, sendo o IPVA um tributo real, ele não poderia gerar esse tipo de discriminação. Bom, aí a gente entra nas variáveis de alíquotas. A lei de Minas, ela trabalha com um conjunto de alíquotas dependendo do veículo. Se a gente está lidando aqui com automóvel ou veículo utilitário, 4%, se a gente está lidando aqui com picape, furgão, 3%, se a gente está lidando com veículos destinados à locação, 1%, ônibus, 1%, motocicleta, 2%. Percebam aqui que Minas até fala na tributação de embarcação, no inciso 6º, e embora o Supremo Tribunal Federal diga para ela que isso seja proibido. E aí, na prática, não tem lançamento.
né, sobre isso. Aqui vale lembrar que o IPVA se submete a todas as imunidades padrões, a imunidade recíproca, veículos federais não pagam IPVA, veículos municipais não pagam IPVA, entidades religiosas, né, desde que utilizados para as finalidades da atividade, não vão pagar aqui, partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, entidades filantrópicas de assistência social, saúde, educação, não vão estar pagando também esse tributo, né? Então, exemplo, entidade de educação filantrópica, PUC Minas. Os veículos da PUC Minas não pagam IPVA. Uma ambulância da Santa Casa de Misericórdia não vai estar pagando aqui IPVA, porque ela entra nessa situação. Né? Também cargos de partidos políticos, enfim, né? Nesse contexto, a gente não vai ter a tributação por respeito às imunidades constitucionalmente previstas. Minas tem também algumas isenções, né? E aí isso depende muito de política fiscal. Aqui, veículo de embaixada ou veículo de consulado, se o veículo brasileiro público oficial também tiver esse mesmo benefício lá no exterior, veículos de pessoas com deficiência física, veículo de turista estrangeiro, desde que o veículo não fique a prazo superior a 1 ano no Brasil, situação de motoristas profissionais, né? Então, táxi vai ter essa situação, veículos agrícolas, né? Um trator, uma máquina de terraplanagem, ou de utilização na construção civil, por exemplo, não vai estar aqui sendo objeto de tributação por conta de uma isenção. Pode desaparecer? Pode. Agora, uma informação interessante, né? Veículo roubado ou veículo sinistrado com perda total dá direito de você pedir a repetição de indébito. Né? Então, alguém, né, que teve o seu veículo com perda total, em razão de um sinistro, hoje ele pagou o IPVA, que teve fato gerador em 1º de janeiro, mas o veículo foi absolutamente considerado imprestável agora em abril, ele pode pedir o proporcional até o fim do exercício de devolução. Mesma lógica. Né? O Isaac, com o duro do trabalho dele, teve o Porsche dele roubado agora em abril. Né? Perdeu o Playboy, perdeu. Resultado, pelo menos você pode pedir aqui, fazer requerimento administrativo mesmo, não precisa de ação judicial, não. Demonstrando aqui a perda da propriedade, demonstrando o sinistro com perda total, para a autoridade fazendária estadual, e você vai receber por restituição proporcional o valor do seu IPVA. É interessante, muita gente não sabe disso, né? E por conta disso deixa de pedir e deixa de receber aqui esse valor que lhe seria devido. Uma última informação. O IPVA é um tributo lançado de ofício, ou seja, o fisco estadual, a princípio, ele tem todas as informações. Ele sabe quem é o proprietário, ele sabe qual é o veículo, ele sabe quanto vale o veículo por conta da tabela, ele sabe qual é a alíquota, só lançar. Só lançar. E aí vai caber, eventualmente, ao contribuinte, caso discorde dos critérios utilizados no lançamento, apresentar a impugnação administrativa, ou então, se acha que está tudo certo, pagamento do IPVA e está morta a cobra. Né? Não tem aqui o que discutir. O tributo está pago e se encerra o ciclo de vida daquele crédito tributário. Claro, ano que vem, volta de novo esse mesmo ciclo. Moçada, dúvida? Pessoal, Sim, Isaac.
O prazo prescricional aí seria de 5 anos para cobrar Sim. esse proporcional? Da data em que há aqui o pagamento. Entendi. Certo, obrigado. Beleza? Da data em que ocorre o pagamento, você tem 5 anos para pedir o indébito, demonstrando aqui a situação. Hoje, sinceramente, Minas, Isaac, é muito tranquilo. A Fazenda não cria caso. Você apresentando a documentação certinha, né, do sinistro, ou aqui do roubo, do furto, acabou. Espera um pouquinho, cai na sua conta e pronto. E pronto. Tranquilo? Obrigado. Senhores, o IPVA é um tributo mais simples, né? Portanto, ele acaba ocupando menos tempo da nossa aula. Né? Basicamente seria isso aí. Por hoje, eu acho que tá bom. Certinho? Eu sei que já tem gente que já está em ritmo de feriado mesmo, né? Enfim, mas acho que é por aí. Então, agradeço demais. Continuamos para falar de TCMD semana que vem. Valeu. O que é isso aí? A Ana bicando a aula, o vídeo do André. Só assim para a menina aparecer.